Olá, quintos anos! Hoje é dia 27 de novembro e a nossa aula é de matemática. Peguem sua apostila e vamos calcular. Vamos continuar na página 54, medidas de temperatura. Roda de conversa. Leia o texto a seguir sobre um sapinho que vive no deserto. Sapo no deserto? Você já ouviu falar em um sapo que vive no deserto? O Breviceps macrops é uma espécie encontrada em dunas de areia em regiões da Namíbia e África do Sul. Por não ocorrer no Brasil, esse animal não tem um nome popular em português, mas, de acordo com o biólogo Henrique Costa, podemos chamá-los de sapinho do deserto. Para driblar o clima seco e quente de seu habitat, esse animal passa o dia enterrado na areia, onde a umidade se mantém e as temperaturas são mais baixas. Assim, ele se protege do calor durante o dia e à noite sai em busca de alimentos e parceiros para se reproduzir. Explica o biólogo, completando que o anfíbio se alimenta de larvas e pequenos animais invertebrados. Fisicamente, o sapinho do deserto chama a atenção por sua forma arredondada e o som que emite. Quando se sente ameaçado, esse sapo faz um barulhinho agudo que o faz parecer mais um brinquedo de apertar do que um animal de verdade. Página 55. Ficou curioso para ouvir o barulhinho que esse sapo faz? Ali tem um endereço para que vocês possam entrar, para poder conhecer o sapo, ver a foto dele e poder ouvir o barulhinho dele. De acordo com o texto, o sapinho do deserto passa o dia enterrado na areia, onde a umidade se mantém e as temperaturas são mais baixas. Esse sapo vive em dunas da Namíbia e África do Sul, onde no verão as temperaturas durante o dia podem atingir 40 graus e as noites são muito frias, com temperaturas de 0 graus. Pinte o desenho do termômetro para representar a temperatura máxima durante o dia no lugar onde o sapinho do deserto vive. Então, agora vocês vão pintar ali no termômetro. A temperatura máxima chega a 40 graus. Então, vocês vão pintar lá debaixo da bolinha até o 40. Lembrando que é o 40 positivo, não o 40 negativo. Porque ali começa menos 40. O menos 40 é negativo. Então, vocês vão ter que pintar até quase lá em cima, no 40 positivo. Sabendo que a amplitude térmica é a diferença entre a temperatura máxima e a mínima de algum local, num determinado período de tempo, determine a amplitude térmica em um dia de verão no lugar onde o sapinho do deserto vive. Para que a gente possa achar uma diferença, nós fizemos sempre uma conta de subtração. Então, a máxima é 40, então vocês vão pôr 40. A mínima é 0, então é 40 menos 0. Resolvam a conta e escrevam lá embaixo. A amplitude térmica é D, e aí o resultado que vocês obtiveram. Página 56. Quando queremos saber se um corpo ou um ambiente está quente ou frio, medimos sua temperatura. A unidade de medida de temperatura é o grau Celsius e o símbolo usado é o C. Então, 40 graus Celsius representa uma temperatura muito alta e menos 40 graus Celsius representa uma temperatura muito baixa. Atividades. Número 1. A cidade de Pedro Gomes, no Mato Grosso do Sul, registrou a maior amplitude térmica do estado em agosto de 2018, quando a temperatura mais baixa registrada em um dia foi de 7,8
graus Celsius e a mais alta foi de 37,3 graus Celsius. Qual foi a amplitude térmica registrada em Pedro Gomes nesse dia? Então, ali naquele quadradinho, vocês vão colocar a conta. Lembrando que para a gente achar a diferença, nós fizemos conta de subtração. Então, nós vamos pegar a mais alta, o 37,3, e vamos subtrair o 7,8. Vamos fazer uma conta de menos. Cheguem ao resultado e façam a resposta ali escrita. Número 2. Leia a notícia sobre a temperatura de uma cidade do Paraná antes do início do verão, em dezembro de 2018. A temperatura em Antonina, no litoral do Paraná, chegou aos 43,9 graus Celsius nesta sexta-feira 14, repetindo o calorão que fez na quarta-feira 12 e registrando a temperatura mais alta do ano até agora na cidade. Só que desta vez a sensação térmica chegou a incríveis 65,5 graus Celsius. Um verdadeiro forno. Ali embaixo nós temos uma atividade. Qual foi a diferença entre a sensação térmica na cidade de Antonina e a temperatura registrada pelos termômetros naquela sexta-feira? No lado nós vamos armar a conta. Então, a sensação térmica foi de 65,5 e a temperatura era de 43,9. Façam uma conta de subtração novamente. Cheguem ao resultado, façam a resposta escrita. Página 57, número 3. Observe nos termômetros a seguir as temperaturas registradas em um dia na cidade onde Manuela mora. Então, ali nós temos no primeiro termômetro, às 6h30, 9,5 graus, às 12h30, 21,9 graus e às 20h30, 12,7 graus. Letra A. Em qual horário o termômetro marcava a temperatura mais alta? Letra B. Qual foi a amplitude térmica registrada entre 6h30 e 12h30? Então, ali vocês precisam fazer a conta. Peguem os valores, façam uma conta de subtração, cheguem ao resultado e depois façam a resposta escrita. Número 4. Pesquise as temperaturas máxima e mínima de sua cidade durante 5 dias da semana e registre na tabela a seguir. Esta atividade vocês vão levar algum tempo para fazer. Até a prof deu pouco tempo, mas pensando aqui, vocês podem demorar um pouquinho mais para me mandar as fotos. Então, vocês vão precisar olhar qual foi a temperatura máxima e a temperatura mínima na segunda-feira e anotar. Detalhe, prof, onde é que eu vou achar? Vocês acham essas temperaturas no celular. É só pegar a previsão do tempo, colocar a nossa cidade que é Penha e vocês conseguem obter essas temperaturas. Vocês devem fazer as anotações em todos os dias, na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, para depois poder responder as que estão ali embaixo, porque ali na letra A pede para fazer qual foi a amplitude térmica registrada na segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira. Lembrando que a amplitude térmica é a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. Então, para todas elas, vocês vão precisar fazer uma conta de subtração. Letra B. Em qual desses dias a amplitude térmica foi maior? De quantos graus foi essa amplitude térmica? Então, depois que vocês resolverem a parte de cima, aí vocês conseguem responder a questão B. Página 58, questão de número 5. No gráfico de linhas a seguir, estão registradas as temperaturas máximas e mínimas
de uma cidade da região sul do Brasil durante 5 dias de inverno. Agora vocês precisam observar o gráfico. Ali tem uma tabelinha. O que é em azul é a temperatura mínima e o que está vermelho, o gráfico, a temperatura é máxima. Então observem para que a gente possa preencher a tabela que vem logo em seguida. Vamos lá. Letra A. Preencha na tabela as temperaturas máximas e mínimas dessa cidade. Na tabela nós temos os dias da semana, de segunda a sexta, as temperaturas mínima e máxima. Vamos lá, vou fazer a segunda-feira e vocês continuam as próximas. Segunda-feira, a mínima, eu vou olhar no azul. A mínima de segunda-feira foi 2,5 e a máxima de segunda-feira é no vermelho, lá em cima. Então, foi 10 graus Celsius. Então, vão anotando, vão preenchendo a tabela. Letra B. Em qual dia da semana a temperatura mínima foi negativa, ou seja, abaixo de 0 graus Celsius? Letra C. Qual foi a amplitude térmica registrada na quarta-feira? Lembrando de novo, para achar a amplitude térmica, eu tenho que pegar a temperatura máxima, subtraída a temperatura mínima, e essa diferença é a amplitude térmica. Letra D. Entre quais dias dessa semana ocorreu a maior diferença entre as temperaturas máximas? Aqui vocês vão precisar fazer contas para ver as diferenças, somente das máximas. Então, de segunda para terça, qual foi a diferença de segunda para terça? Qual foi a diferença de terça para quarta? A diferença de quarta para quinta e a de quinta para sexta. Façam essas contas das diferenças ali naquele quadradinho. Lembrando que diferença conta de subtração. Depois que fizerem isso, façam a resposta escrita ali no final. Com esta aula, nós finalizamos a apostila de matemática, assim como toda a apostila do volume 3. Mas nós ainda teremos mais algumas aulas agora no começo de dezembro. Essas aulas, a prof vai trabalhar algumas revisões, então prestem atenção, eu vou explicar novamente algumas coisas, vou fazer vídeos novos, nós vamos realizar atividades, algumas delas vocês devem copiar no caderno para enviar para mim, mas isso eu vou estar explicando conforme eu for gravando as aulas. Desta aula, vocês devem enviar foto das páginas 55, 56, 57 e 58. Eu diria que era até o dia 30, mas vocês vão precisar de mais algum tempo para poder pegar as temperaturas todas ali da semana. Então, conforme forem fazendo, vão mandando para a prof. Está acabando a nossa aula, logo a prof tem que fechar a média, então se organizem. Não esqueçam de curtir o vídeo e anotar o nome de vocês lá nos comentários. Até a próxima aula, se cuidem, beijos, amo vocês.